Seguindo aqui o vídeo, né? Cara, é muita coisa, cara. Se for refutar esses caras, cara, você passa o dia todo refutando. Ele entra em vários temas, cara. Em vários. Olha o que ele vai falar. Crescendo, né? A igreja estava tomando uma amplitude universal. O evangelho estava sendo pregado para todos e ele usa pela primeira vez a expressão igreja católica. Século II. Mas não foi tido oficialmente, não era assim que a igreja era com o padre, o papa, enfim, não casa. Mas Pedro era casado. Lembre-se que Jesus curou a sogra de Pedro. Bom, só tem sogra quem é casado. Pedro era casado, tá? São importantes mencionar. A primeira é que o primeiro papa, segundo a Igreja Católica, sendo Pedro, não foi uma boa escolha. Talvez se eles dissessem Paulo, que não era casado, ficaria. Como não foi uma boa escolha? Em Mateus 16, do 18, ali, quem teve a revelação foi Pedro. Cristo escolheu Pedro, tinha os 12 ali. Só um teve a revelação. Só um teve. Cristo falou assim: sobre ti, Pedro, sobre esta pedra, João 42, mudou o nome de Pedro para Kefa, para pedra, edificarei a minha igreja. Eu te darei a chave de ligar e desligar. E os demais? Não. E João 21, do 15 17, dá o pastoreio a quem? A Pedro. Não, Paulo é mais preeminente, porque, meu irmão, Paulo, ele era submisso. Paulo foi lá em Jerusalém, Gálatas 2:9, reconhecer a graça pelas colunas, para não ter caminhado em vão. Que interessante. Os caras são baixos, cara. Os caras entram num... Você é louco, cara. Eles deixam ser usado mesmo pelo Satanás mesmo, cara. Ficaria mais em consonância com a teologia católica de que o padre, o papa, enfim, não casa. Mas Pedro era casado. Lembre-se que Jesus curou a sogra de Pedro. Bom, só tem sogra quem é casado. Pedro era casado, tá? Mas os papas, eles não se casam. Sim, meu irmão. Depois, Pedro, ele era casado, sim. Pedro abandonou tudo para assumir o seu ministério. Em Mateus, olha só. Mateus 19, 27, ó. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Não estou entendendo. Deixamos tudo para te seguir. O que é isso tudo? Família, seu emprego, seus amigos, tudo que você imaginar. Eles abandonaram para seguir Cristo. E tanto ele fala assim, que escurou a sogra de Pedro. Cadê a esposa de Pedro? Ô, meu querido, Paulo teve a revelação? Cristo deu a chave para Paulo? Paulo é o menor. Coríntios 15 ali, 5 em diante, dos apóstolos. Perseguiu, devastou a igreja católica apostólica romana. Interessante, né? Mesma visão do depois de pastor Augusto Pedro, e eu acho Nicodemos. interessante que assim, você vai perceber que Pedro, de acordo com o registro oferecido pela Igreja Católica, ele foi do ano 30 até o ano 67. Poderia, na sequência, vir, quem sabe, Paulo. Só que Paulo morreu também no ano 67. Tá? Então, Pedro foi do ano 30 até o ano 67 e Paulo morreu também mais ou menos no ano 67. Por que eu falo Paulo? Porque Paulo foi um dos teólogos mais proeminentes da igreja. E se eu posso dizer que alguém que teve uma influência fora do eixo de Jerusalém e arredores, seria Paulo. Se existe alguém que teve uma influência forte no evangelho em todo o mundo conhecido ali, foi Paulo e não Pedro. Porque Paulo foi evangelista para toda aquela região. Pedro ficou circunscrito ali, a Jerusalém, região. Paulo Será não. mesmo? Mas não. Pedro ficou só ali mesmo? Será mesmo? Sim, Paulo ele é prominente, porque ele anunciou, escreveu mais. Pedro, ele é o pastor de Paulo.
E as cartas que Paulo escreveu teve que passar pelo pastoreio. Pela visão da igreja, pelo magistério, etc. A visão do protestante que Pedro ficou só ali em Jerusalém, né? Etc. Tem uns aí que falam que Pedro nunca esteve em Roma. Aqui, ó. Milagre pela mão de Pedro, ó. Atos dos Apóstolos 9, 31. A igreja gozava então de paz. Por toda a Judéia, Galiléia e Samaria estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor e a assistência do Espírito Santo fazia crescer os números, em números. Pedro que caminhava por toda... Atos dos Apóstolos 9, 32. Pedro que caminhava por toda parte, de cidade em cidade. Desceu também aos fiéis que habitavam em Lídia. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico no leito. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, tua cama. E levantou-se imediatamente. Viram-no todos que habitavam em Lídia e em Sarona e converteram-se ao Senhor. Olha só, cara. 1 Pedro 5,13, Pedro está ali na Babilônia, Roma pagã, escrevendo cartas. Então, meu irmão, Paulo, olha só, em Gálatas, não pode ser Paulo papa. Paulo não pode ser papa. Porque Paulo, quando Paulo se converteu, a igreja era pública, já tinha um pastor universal. Paulo ainda para... Olha só que interessante, cara. Em Gálatas, Gálatas 2, ó. 2. Aqui já tá amplo, já chega, não vou fazer mais vídeo não, que é muita pra minha sabedoria essa distorção, cara. Gálatas, para finalizar aqui, ó, como Paulo, ele era submisso à igreja e ao pastoreio. Aqui, ó. Gálatas 2:9, ó. Tiago e Cefa, ó. Tiago, bispo de Jerusalém, Cefa, que é a coluna, que é o pastor universal. Tiago também é coluna e João são as colunas, mas o pastor universal que pastoreia essa igreja é Cefa. João, que é considerado as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. É só, Gálatas 2:1, ó. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Subi em consequência de uma revelação, expus-lhe o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que era de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. O evangelho que Paulo pregava, que anunciava, que foi recebido por graça, ele tem que ser reconhecido pelo o pastoreio, pela igreja, pela comunidade, para não ser caminhado em vão. Olha a preeminência, a autoridade de Pedro. Paulo, doutor, conhecedor, mas era submisso a Pedro. Porque Pedro ele tem a chave de ligar e desligar. Pedro tem a autoridade de enviar e também descomungar. Se ele não reconhece a graça de Paulo, seria caminhado em vão, meu irmão. Que interessante. Aí o cara fala, tá lendo Bíblia de ponta cabeça? Que interessante, cara. Não tem como, cara. Quem não ouve a igreja é um pagão publicano. Mateus 18, 17, 18. Tá fora. Quem não segue o fundamento dos apóstolos, tá fora. Pregação dos apóstolos, tá fora. Quem tem um pastor universal, tá fora. Que é assim que Cristo quis e ponto final, cara. Ponto final. A igreja universal não é a igreja de Cristo. A Assembleia não é a igreja de Cristo. A Mundial não é a igreja que Cristo fundou, meu irmão. É uma só igreja. São seitas, são uma igreja. Aquele CDzinho, você compra um CD original, aí você vai lá e falsifica ele, faz 10 CD. Paraguaio. O Espírito Santo,
ele assiste uma só igreja. Uma só igreja. E ponto final. Mas no Mundial, pula, sapateia, rodeia, eles oram em línguas, eles fazem milagres, faz cura, não interessa. A Adventista guarda o sábado, não interessa. A verdade divina, a sabedoria divina será conhecida pela igreja. Que igreja? Coluna sustentada na verdade. 1 Timóteo 3,15. Que igreja? Efésios 5, 27. Sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito. Sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. 2 Coríntios 3, do 5 em diante. Cristo nos formou apto para ser ministro da nova aliança. Coríntios 12, 21. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Fundamento dos apóstolos. As apóstolos 42. Doutrina dos apóstolos. João 7, 14. A minha doutrina, mas que tem que seguir a minha doutrina. É do Pai, eu se falo por mim mesmo. Simples, cara. Paulo, por mais que ele seja o doutor, falava várias idiomas, teve que colocar o rabinho entre as pernas e reconhecer que tem a chave. Que tem o pastoreio. Quem foi o sucessor de Pedro? São Lino e por aí vai, cara. Os apóstolos não estavam focados ali em Jerusalém mais. Os apóstolos foram proclamar. Foi toda a nação, cara. Mas Pedro não saiu dali da sede de Jerusalém. Meu filhinho. Tá lá em Roma, sendo pregado de ponta cabeça. Paulo, cru. Igual o João Batista, edificando a igreja aonde? É em Jerusalém? Em Roma. Por isso que os dois maiores colunas, Pedro e Paulo. Porque Pedro era o pastor dessa igreja, que a profecia está sobre ele. E Paulo, que perseguiu, que devastou a igreja, se converteu e pregou mais, anunciou mais, escreveu mais. Tem diferença entre os dois? Nenhuma, cara. A única diferença de Pedro para Paulo é que Pedro teve a revelação. Pedro tem a chave. Pedro tem o pastoreio. Pedro tem a primacia de ligar e desligar. De pastorear. Pedro tem o pastoreio para pastorear Paulo, Tiago, João, Diácono, Santo Estevão, Iriri, lá, etc. Paulo, você vai lá para tal lugar. Eu estou te enviando, que eu sou o pastor. O evangelho que você recebeu por graça, nós reconhecemos. Vai tu. Estou te enviando. Tito, reconheceu pela graça. Estou enviando. A função do pastor. É isso. Por que Cristo quis assim? Quem enviou os apóstolos? Cristo. Quem enviou Cristo? Deus. De acordo com o Velho Testamento. Moisés enviava. Meu querido. Salve Maria. Sempre virgem. Sou missionário Sérgio Roberto, aqui já fecho. Para a honra e glória em defesa da fé católica. Salve Maria. Sou missionário Sérgio Roberto. Servo a exemplo de João Batista. Só sou uma voz.